Há muitos anos, na cidade de Avaré, interior de São Paulo, existia uma casa que era a verdadeira definição de mistério. Uma construção antiga, de 2 andares, com paredes de tijolos envelhecidos e janelas empoeiradas, localizada na rua mais isolada da cidade. A casa tinha um corredor longo, escuro, que ninguém se atrevia a percorrer. Mesmo as crianças da cidade, que brincavam nas ruas próximas, evitavam a casa e preferiam ignorar as histórias que circulavam sobre ela. Na década de 1940, a casa foi comprada por uma família nova, composta por João, sua esposa Clara e seus 2 filhos pequenos. Eles chegaram à cidade com grande entusiasmo e logo começaram a restaurar a casa, que estava em ruínas. Clara, uma mulher forte e decidida, foi quem mais se dedicou aos trabalhos de restauração. Ela se encantou pela casa e, com o tempo, parecia se tornar cada vez mais fascinada por um longo corredor no fundo da casa. Este corredor, por algum motivo, chamava sua atenção de uma maneira inexplicável. O corredor era diferente dos outros da casa. As paredes pareciam absorver a luz e uma sombra densa pairava constantemente ali. A cada passo que Clara dava, sentia um arrepio na espinha. Mas o que mais a intrigava era o som. À noite, quando a casa estava em silêncio absoluto, ela ouvia o som de algo se movendo ao longo do corredor, como se alguém invisível estivesse lá. No começo, ela pensou que fosse o vento, mas os sons começaram a se intensificar e ela se sentia observada. Em uma noite de chuva forte, quando o vento estava uivando lá fora, Clara decidiu investigar o que estava acontecendo. Ela pegou uma vela e caminhou até o corredor. Cada passo que dava parecia fazer o som ecoar ainda mais, como se o corredor estivesse respondendo aos seus movimentos. Ao chegar no fim, a vela tremeu em sua mão, como se algo a estivesse empurrando. Quando ela olhou para o fundo do corredor, o que viu foi algo que nunca conseguiria explicar. Na escuridão, Clara conseguiu distinguir uma figura humana, encurvada, com um semblante sombrio. A figura estava parada, imóvel, e Clara tentou gritar, mas sua voz parecia ter sido roubada. A vela apagou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E ao tentar se virar para correr, ela sentiu uma força invisível a empurrando de volta para o corredor. Não conseguiu mais se mover. Na manhã seguinte, Clara estava de volta à cozinha, como se nada tivesse acontecido. Mas ela estava diferente. Seus olhos estavam sem vida, como se algo tivesse apagado a chama dentro dela. João, preocupado com o comportamento estranho de sua esposa, tentou questioná-la, mas ela sempre desviava das perguntas, dizendo que estava apenas cansada. Os dias passaram e os eventos bizarros não pararam. Clara ficou mais reclusa, preferindo ficar trancada no corredor à noite. João chegou a chamar um médico da cidade, mas nenhum diagnóstico foi encontrado. Ele sabia que algo estava errado, mas não sabia o que fazer. Então, um dia, enquanto ele estava fora, Clara desapareceu. A cidade inteira procurou por ela, mas não a encontrou. O único vestígio deixado por Clara foi uma carta que ela havia escrito, mas nunca enviou. Na carta, Clara falava sobre o que havia visto no corredor e sobre a presença que estava se apoderando dela. Ela mencionava uma força maligna que havia sido liberada quando a casa foi restaurada e que agora a possuía, consumindo sua alma. O mistério se espalhou por toda a cidade e muitos começaram a evitar a casa. A história de Clara e do corredor sombrio passou a ser contada como uma lenda, mas o que realmente aconteceu naquela casa ninguém nunca soube. O corredor continuou a ser um lugar maldito, e a cada geração, alguém se arriscava a entrar, mas nunca saía da mesma forma. Alguns anos depois, um novo morador se instalou na casa. Ele ignorou todos os avisos e entrou no corredor. Quando ele desapareceu também, as autoridades da cidade decidiram selar a entrada para o corredor, colocando uma grande porta de ferro. Mas, mesmo assim,
pessoas continuaram a ouvir os sussurros e os passos ecoando por dentro da casa, como se o corredor nunca tivesse sido realmente fechado. Até hoje, o mistério persiste, e os moradores de Avaré evitam passar perto daquela casa. Dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir os sussurros vindos de dentro, como se algo estivesse tentando chamar alguém para entrar. E você, teria coragem de entrar nesse corredor?